É do seu jeito. Boa noite, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Amém? Esse momento tão precioso que o Senhor fez e nos presenteou para estarmos aqui reunidos na casa dele para adorá-lo e glorificá-lo. Gostaríamos de convidar a todos presentes, como também aqueles que estão nos assistindo pela rede social, para agradecer a ele, para fazer uma oração e pedir a ele a graça e misericórdia nas nossas vidas. Grandioso Deus, Pai querido, amado, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento tão sublime, Senhor, que o Senhor nos concedeste, gostaríamos de te agradecer neste momento. Gostaríamos também de colocar a vida de cada um que aqui está, Senhor, e aqueles também que ainda vão por vir, como aqueles que estão, Senhor, nos assistindo através das redes sociais. Continua abençoando, transformando, libertando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a amada igreja para abrir a palavra do Senhor no Salmo 81. Salmo 81, vamos ler os versículos de 1 ao 7. A palavra do Senhor está escrito nesse Salmo 81, do versículo de 1 ao 7. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai, ó Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, e a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta da festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros de peso, e as suas mãos foram livres do cesto. Clamaste na angústia, e eu te livrei. Do recôndito dos trovão eu te respondi. E de ti experimentei junto às águas de Meribás. Amém, irmãos? Que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração. Nesse momento vamos continuar adorando e glorificando ao nosso Deus com a nossa irmã Jéssica. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Os meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. É essa minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Amém. E viva hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo eu sou e nele vou viver. Eu posso amar, e toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Ele nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, eu estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo eu sou. Nele vou viver, eu posso amar, e toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, eu vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, eu vou
teus pés vou me lançar, sim, tudo entregar. Eu vou me render e aos teus pés vou me lançar, tudo entregar. Eu vou me render, aos teus pés vou me lançar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Por isso vivo hoje, eu estou aqui. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Na palavra do Senhor, no Salmo 81, a partir do versículo 11, está escrito: mas o meu povo não me quis escutar a voz de Israel, não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e a saciaria com mel que escorre da rocha. Amém? Irmãos, nesse momento é um momento que nós paramos um pouco para fazer uma reflexão sobre o nosso dia a dia. O nosso Deus diz na palavra do Senhor que Ele está sempre pronto para nos perdoar, e diz também que não existe um justo sequer. Mas para Ele nos perdoar tem uma condições, ou várias condições. Uma delas está escrito em Crônicas, que Ele disse: se arrepender, orar e me buscar de todo o coração. Que nós nesta noite, o primeiro dia da semana, nós possamos se arrepender e buscar de todo o coração o Senhor, que Ele está pronto para nos perdoar. Que nesse momento possamos baixar nossas cabeças e pedir perdão e misericórdia ao Senhor. E depois de alguns instantes, gostaria de pedir ao presbítero Davi que fizesse um momento de oração, pedindo misericórdia a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos continuar adorando e glorificando a nosso Deus, agora com os dízimos e as ofertas. Como diz a palavra do Senhor: trazeis os dízimos e as ofertas para ter mantimento na casa do Senhor. E vamos continuar adorando com a nossa irmã Jéssica.
de coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um Deus que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Mas se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco eu posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. E a minha paz custou o seu castigo, por meus pecados foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar e alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que eu quero imitá-lo ou ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Amém.
Convido agora o nosso diácono, o irmão João, para agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso de estarmos na sua santa casa, Pai, de estarmos junto aos irmãos. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, abençoando os lares de cada um aqui representado e aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar, Senhor, pairando sobre a casa de cada um. E agradecendo, Senhor, nesse momento pelos dízimos e as ofertas depositadas no seu altar para o mantimento de tua casa. Possamos, Senhor, termos cada dia mais em nossas mesas e que o Senhor possa suprir, Senhor, ainda mais os lares de cada um. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, antes de passar a palavra para o pastor de Araújo, gostaríamos de conhecer os nossos visitantes, aqueles que estão nos visitando. Amém. Como é que a igreja do Senhor diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. A você que nos assiste, um abraço. Desafio você a estar conosco no próximo domingo. Estamos vivendo um momento memorável aqui, um momento muito especial aqui presente. E está na hora de estarmos juntos. Está na hora de vivermos o Evangelho ao lado um do outro. É assim que Cristo criou sua igreja e vai ser sempre assim. Não haverá igreja de desigrejados, haverá uma igreja para congregados. E fico feliz de você estar aí, mas eu desafio você a romper essa barreira e chegar até aqui e vivermos esse momento feliz para a glória de Deus. A não ser que você tenha uma limitação que impeça, mas se não, vamos chegar juntos. Aos visitantes amados, todos, o meu abraço carinhoso, e quero dizer que é muito bom vocês estar aqui, é muito bom. Saiba que vocês são muito importantes para nós, para a igreja do Senhor. Amados, essa noite quero trazer uma palavra de Deus sobre fé. Não aquela fé subjetiva, mas uma fé vivida na prática. E eu quero falar hoje sobre a quarta vigília da noite. Eu quero falar de lutas, quero falar de momentos que você não enxerga uma direção. Eu quero ler para você o texto que encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22, até o versículo de número 33. E assim está neste relato que ficou para nós e para toda a igreja em todos os tempos. Mateus capítulo de número 14, versículo do 22 até o versículo 33. Enquanto você encontra, farei uma oração. Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é poderosa, e só ela pode transformar o coração do homem. Só a Tua voz, ó Pai, pode tranquilizar o coração do homem. Só a Tua palavra pode fazer viver um coração que está adormecido. Só o Senhor pode ressuscitar para a glória do Senhor. E nessa noite nós estamos aqui diante dela. E muitos nessa hora anelam poder ouvir essa palavra, mas estão impedidos. Pessoas que gostariam de ter uma Bíblia em suas mãos, mas não podem tê-la. Pessoas que queriam apenas uma folha de uma Bíblia em suas mãos, mas não podem tê-las. E hoje nós temos ela completa diante de nós, e muitas vezes guardamos ela e fazemos de conta que ela não existe. Mas nós estamos aqui, Senhor, humildemente para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz no meio de tantas outras, porque Tu és a verdadeira voz que transforma o homem em todos os tempos. Assim oramos no nome de Jesus, amém. E o texto diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte
a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, uma irmã nossa, Mary Stevenson, nasceu na Escócia, viveu bastante. Ela morreu no ano que eu nasci, ela morreu em 1985 e nasceu em 1896. Ela escreveu o que depois se transformou em letras de música, Passos na Areia. E ela conta um sonho que teve. Ela começa, ao lado de Jesus, contemplar cenas da sua vida. E a cada ano que passava, ela via um passo, 2 passos na areia. E assim ela foi vendo. E quando passa todas as cenas da sua vida, ela olha com cuidado e percebe que em alguns momentos difíceis da sua vida só via 2 passos na areia, 2 pegadas. E ela pergunta então a Jesus: Senhor, o Senhor, quando eu passei a seguir-te, prometeu a estar sempre do meu lado. E nos momentos que eu mais precisei do Senhor, eu percebo nessas cenas que o Senhor não estava comigo. E o Senhor disse: minha filha, tu sabes que eu te amo, e eu quero te explicar. Foi exatamente nos momentos mais difíceis da sua vida que eu te carreguei nos braços. Por isso você percebe apenas 2 pegadas na areia. Essa é a história da nossa querida irmã Mary Stevenson, da Escócia, da nossa raiz presbiteriana. E eu não quero me deter nessa história, porque eu não vou pregar na história de Mary Stevenson. Eu quero pregar na palavra de Deus e ainda estender mais um pouco e dizer para você que me escuta nessa hora, você que está aqui: a Mary Stevenson ainda conseguia perceber pegadas na areia, mas existem momentos na nossa vida que nem pegadas você vê. É quando você caminha sobre as águas, sem caminho, sem deixar rastro, e só olhando para frente, confiando naquele que diz: vem, e você segue. E muitas vezes nós estamos assim. E é nessa perspectiva que eu quero mostrar para você o que é uma verdadeira fé. Quando o Senhor, nessa história, você percebe aí no versículo de número 22, e logo a seguir compeliu Jesus. A palavra no grego é: e Jesus obrigou com eles a força para que eles se afastassem. Agora eu quero que você entenda, quando você está sofrendo, exatamente porque está obedecendo ao Senhor. Há um sofrimento dos desobedientes, isso é verdade. E talvez você hoje que me escuta está sofrendo por desobediência, e a sua dor poderia ser evitada. Mas eu também falo para vocês que estão aqui, que talvez estejam passando sofrimento exatamente por estar seguindo o que o Senhor mandou fazer. E não só mandou, Ele ordenou que fizesse. E não podemos negar, não podemos nos livrar da ordem soberana do Senhor. E quando Ele nos manda de uma forma imperativa, nós não podemos fugir do Senhor, embora queiramos. E nós percebemos então que quando eles foram compelidos, eles saíram no mar e o vento se tornou contrário, e eles estão sofrendo com a tormenta, e eles já estão naquela situação há praticamente 9 horas de sofrimento. Um trajeto que poderia ser feito de 1 hora de barco, há 9 horas eles estão lutando contra o vento e não conseguem uma saída.
E é nesse momento que a palavra de Deus diz que na quarta vigília da noite, já quase amanhecendo o dia, na madrugada, era a última vigília, na quarta vigília da noite, ali aparece o Senhor. No momento mais difícil da vida deles, quando eles pensavam que não tinha mais jeito para aquela embarcação, o Senhor aparece caminhando sobre as águas e ainda convida Pedro que venha em sua direção. Queridos, muitas vezes estamos exatamente nessa quarta vigília da noite. Não sabemos bem, com clareza, o caminho a seguir. Estamos obedecendo apenas a ordem do Senhor, mas estamos em grande sofrimento, em grande aflição. Algo que era para ser fácil se tornou difícil. Algo que poderia ter sido resolvido ainda está por resolver. E muitas vezes estamos vivendo nessa quarta vigília da noite, e aqui o Senhor está chegando nesta hora para trazer uma palavra, uma lição àquelas pessoas que estavam naquele barco chamado seus discípulos. Portanto, eu quero trazer para você o significado do que é crer. Eu não quero me deter lá em Hebreus 11, que fé é a certeza das coisas que se espera, a plena convicção de fatos que não se veem. Parece muito subjetivo. Eu quero falar de fé de uma forma objetiva, o que é ter fé no Senhor. E eu espero que traga alento ao seu coração, você que está com medo, você que está inseguro, você que está passando por lutas. Eu espero que esta palavra de Deus traga alento ao seu coração. Porque a primeira coisa, o que significa crer, é experimentar a Cristo nas dificuldades e angústias. Na quarta vigília da noite, quando a angústia estava maior, quando as esperanças estavam acabando, e agora esses discípulos puderam experimentar Cristo nesse momento difícil. Ah, queridos, como Miriam cantaram a canção depois que o mar se abriu e todos passaram, e terra seca, todo mundo canta. Difícil é cantar quando o mar está à nossa frente e um exército de inimigo atrás de você. Se voltar, você morre. Se for para frente, você morre. É difícil cantar, é difícil adorar, mas fé é experimentar Jesus exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, momentos de angústias, de medo, de incerteza. E nesses momentos você tem um relacionamento vivo com o Senhor e tem certeza que o mar ainda é profundo. Quando Pedro caminhou, ele chegou naquele lugar, o mar ainda era profundo, as águas ainda estavam ao seu lado, mas ele estava ao lado de Jesus, e ele sabia que o mar não tinha mais poder sobre a vida dele. Isso é experimentar a fé ao lado daquele que é todo poderoso e diz: você vá, e depois diz: agora venha, e estamos seguros sempre ao seu lado. Poucas pessoas, mas poucas pessoas revelam sua fé em momentos como esse. Muitas pessoas perdem a total confiança, seu coração se enche de desesperança, e muitos culpam até o próprio Deus, porque foi Ele que mandou eles irem. E de fato foi. Logo a seguir compeliu Jesus a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E nós temos então neste cenário alguém que vem em sua direção, e quando eles exclamam com medo, sem saber o que tem pela frente, eles veem apenas uma silhueta no meio do mar, e eles pensam que é um fantasma. Eles estavam já tão abatidos que pensaram que era até um fantasma, pensaram que era algo, qualquer coisa sobrenatural, mas não imaginaram ser Jesus. E talvez você não imagine que no seu momento mais difícil da sua vida, o próprio Jesus vem ao seu socorro, e nós não pensamos isso, mas Ele vem sim. E quando eles estão assim, Ele diz: tende bom ânimo, sou eu, eu sou, o autoexistente, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou o céu e a terra, criou o mar e tudo que nele existe, criou eu e criou você, e Ele pode transformar a nossa vida. E em momentos como esse nós perdemos a racionalidade
e não conseguimos enxergar que o Deus que criou o ser humano por inteiro, Ele pode recuperar de uma enfermidade. O Deus que tem controle sobre toda a criatura, nós achamos que Ele não pode destruir um vírus, destruir uma bactéria, destruir qualquer coisa. Ele é Deus. Ele é Deus. E tudo na terra só existe até quando Deus dizer sim, você pode existir. Tudo. Deus é poderoso. E ainda eu quero dizer para você que o que significa fé não só é caminhar com Jesus na sua angústia, mas também significa ir até Cristo nos momentos mais difíceis. Ir até Ele. As pessoas em momentos de aflição muitas vezes vão a qualquer outra coisa menos Jesus. Eu estive numa região que via centenas e centenas de pessoas. A gente passava perto de Abadiânia, e ônibus indo naquela direção. Pessoas indo para solucionar os problemas de todos os tipos que você possa imaginar. E eu fico imaginando, porque no momento de angústia desse, não foram exatamente em direção àquele que realmente pode curar as nossas feridas do corpo e da alma, e nos levantar e nos fazer caminhar novamente. Porque não vamos até Jesus? Porque não buscamos a Jesus? Tem pessoas que fazem pacto até com o diabo, mas não buscam a Jesus. Pessoas que buscam qualquer coisa, mas não buscam a Jesus. E esse texto nos ensina que em grandes aflições nós devemos ir em direção a Jesus. Só Ele pode resolver os nossos problemas. E não espere que Ele resolva todo o seu problema e você nunca mais vai ter um problema. Não, é um caminhar com Jesus. Amanhã teremos outros, mas estamos com Jesus. Depois de amanhã vamos ter outros, mas estamos com Jesus. Ele quer assim, Ele quer andar conosco em nossa caminhada. Se Ele resolvesse todos os problemas de uma vez, você esqueceria de Jesus. E talvez você diga, mas por que eu passo o problema? Porque que Jesus mandou eles irem? Porque Ele os obrigou? Porque eles precisavam aprender que em grandes aflições nós precisamos estar com Jesus. Aí você diz, mas por que Ele já não ficou? E quando você faz essas perguntas, você na verdade quer se livrar dos problemas, como se nesse mundo não existisse. Mas nós precisamos sentir a falta de Jesus para poder buscá-lo, para que você pense e diga, sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes Jesus deixa você andar um pouco sozinho, para você ter a consciência que longe dele você não é nada. Agora pense em todo o seu esforço, tudo que você fez na terra, e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, não vale nada. Porque tudo que deve ser feito através de mim e até Cristo. E então Pedro, depois de dizer eu sou, respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele disse, vem Pedro. Eu não sei se algum de nós faria isso. Lembre-se, Pedro era um pescador. Pedro era acostumado com seu barco. Pedro sabia que enquanto estivesse no barco, ele estava seguro do mar. Esse homem conhecia muito bem o que era o mar agitado. Mas agora ele decide descer do barco e no meio de uma grande tormenta experimentar o sobrenatural na sua vida. Talvez nenhum de nós sairia do barco. E tem muita gente que não vai sair do barco. Qual o lugar seguro das pessoas hoje? Nas casas, vão ficar lá. Sair desse barco é muito perigoso, é muito perigoso, é muito perigoso. Mas Jesus está dizendo, então venha em minha direção. Isso é fantástico. Era perigoso ou não era descer do barco? Sim, perigoso. O vento estava ainda impetuoso, as ondas estavam agitadas. Mas Pedro disse, eu quero ir, Senhor. Eu quero ir.
Eu já passei 9 horas longe da tua presença e não aguento mais. Eu não sei quanto tempo vamos aguentar longe dessa presença. E então ele está chamando, e ele precisa ir. E é claro que Pedro ainda sai medroso. E não pense que você vai sair em uma situação como essa vacinado do medo. O medo vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Embora o crente não é para ter medo de morrer, não fique desesperado quando chegar a sua hora e a minha hora, se tivermos algum tipo de medo. Manda-me vir contigo para ir até a Cristo. E Pedro então, ele se levanta e ele está pensando nas palavras que aprendeu, que o Senhor seria com ele. Se andares pelas águas não vai submergir, se passares pelo fogo não vai se queimar. E ele está pensando nessas palavras como judeu que aprendeu das Escrituras. E ele dá o primeiro passo, e é um sucesso. Pela primeira vez o apóstolo Pedro sai do barco, pisa na água e consegue se locomover. Mas os milagres na nossa vida, muitos deles é processual. Eles não são alcançados em um momento único, é preciso um processo. E o milagre ia sendo conquistado à medida que ele dava o próximo passo em direção a Jesus. Deixa eu dizer um negócio para você. Muitas vezes o irmão vem, você ora por ele, ele está sentindo algo, você sai dali animado que o Senhor vai curar, que o Senhor vai dar a vitória. E ele sai ali da igreja, dá o primeiro passo, ele ainda acredita, e ele está animado mesmo. Eu acredito que ele está animado. Mas basta ouvir o incrédulo que toda animação vai embora e a dor volta novamente e ele volta para casa do mesmo jeito. Sim, Pedro começou bem, mas a Bíblia diz que ele olhou para o vento e o Senhor disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. O texto está dizendo: Pedro andou. Pedro andou. Ninguém pode dizer o contrário. O texto diz que Pedro de fato andou sobre as águas. Pedro experimentou este milagre. Mas aí tem um detalhe. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as ondas, ele começou a afundar. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para o problema, nós começamos a afundar. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo em nenhum momento. Ele disse: vem, eu estou aqui. Nós devemos olhar para Ele, seguir Ele. E nós olhamos para o lado e vemos um monte de problema. Nós vemos as dificuldades e logo começamos a afundar. E assim aconteceu com ele. Mas Pedro ainda tinha uma bala na agulha e ele disse: Senhor, salva-me. E o Senhor o segurou pela mão e o levantou e disse: Pedro, eu estou aqui. É isso que precisamos fazer quando você fraquejar na fé. Quando você estiver passando por um problema e sua fé estiver fraquejando e você percebe como que escorregando, é nessa hora que você deve clamar: Senhor, salva-me. E o Senhor estará ali e Ele nos sustentará. É isso que precisamos fazer. Então, ter fé significa ir até a Cristo, mas ainda ter fé é crer enfrentando os riscos. Eu já falei inicialmente, eu já falei sobre risco. Meu querido, a fé, nós não podemos viver a nossa fé sem nenhum risco. Os nossos irmãos, no momento que se identificavam como cristãos, eles passavam a correr risco. Vocês pensam que ser cristão no tempo de Jesus era essa facilidade de hoje? Não. Declarar-se cristão era assinar um atestado de morte. Mas eles sabiam do risco, mas sabia do lado de quem estava caminhando, daquele que é Senhor soberano de toda a terra. E ele disse: vocês podem te matar, mas eles não podem matar duas vezes. Vocês devem temer aquele que não pode apenas matar, mas colocaram no inferno. E nós precisamos confiar. Queridos, nós queremos viver uma fé sem nenhum risco. Nós não sabemos ainda o que é viver o cristianismo genuíno.
nós não estamos dispostos a morrer por Jesus. Você sabe que Ele morreu por você, mas nós estamos aqui. Senhor, eu estou aqui, mas me deixa aqui. Eu tenho encontrado testemunhos maravilhosos nesse tempo. E por incrível que pareça, de pessoas que ainda não se declararam, não declararam a sua fé evangélica. Eu tenho uma tia que tem 86 anos, eu já falei isso. E ela disse assim: olha, quando eu completar 90, eu estou me mudando para Natal. Eu quero morar em Natal. Isso é maravilhoso, não? Fazer planos para 90 anos, quando nessa idade a maioria só fala em morrer. Fazer sepultura. Ah, meu filho, tenha cuidado, eu quero que você faça isso. Olha, cuida da minha sepultura, faz um túmulo lá. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não vou durar mais. A conversa só é essa. E ela está fazendo planos para 90 anos. E sabe o que ela disse para mim? Que ela está ali, sabe? Ela disse: meus filhos, venham me visitar. Eu prefiro morrer de um Covid do que morrer solitária. Isso é fé. Zeneide está aqui, diante de duas testemunhas. Eu não preciso mentir. Pessoas que sabem o valor da comunhão, pessoas que sabem o valor de andar juntos. Eu não estou dizendo isso para que as pessoas sejam irresponsáveis, mas eu estou pregando a palavra de Deus, que a fé exige de nós um risco para vivê-la integralmente. Você imagina o prejuízo para as almas que estão caminhando para o inferno, a igreja parada e milhares morrendo, indo para o inferno, e a igreja do Senhor que foi separada por Ele para evangelizar e tirá-los do inferno. Nós estamos parados como um exército imobilizado. E os anjos anelam trazer essa mensagem, mas Cristo diz: não serão vocês, serão aqueles que eu designei. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa mensagem, ela é transmitida por mim e por você. Nós somos os embaixadores de Cristo, e nem outro tem autoridade de pregá-la. E se você calar, eles não ouvirão, e se não ouvirão, eles não creem. Mas muitas vezes nós não estamos preocupados com as almas que estão indo para o inferno, porque eu já tenho certeza que irei para o céu. E revelamos o mais terrível egoísmo. Eu conheci um presbítero e ele me disse: eu cheguei em Brasília, eu ainda não tinha comprado o carro, eu ia para o trabalho, dependia de ônibus. Ele dizia: meu irmão, quando eu ia naquele ônibus, que o ônibus já estava quase lotado, que alguém dava com a mão e aquele motorista parava, e eu ficava com muita raiva. Eu queria chegar rápido em casa. Não, quando não parava, ele ficava com raiva. Quando ele entrava e o ônibus parava, ele ficava com raiva. Depois que ele estava no ônibus, ele agora tinha raiva. Quer dizer, nós já estamos neste barco e não estamos mais nem aí de quem precisa entrar nele. E muitas pessoas estão precisando ouvir o evangelho. Muitas pessoas. E a fé exige de nós uma dose de risco. E aqui não é, como diz os liberais, um salto no escuro. Não é um salto no escuro, é um salto certo, crendo naquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, para nos livrar dos perigos. Aqui não é o suicida. Aqui é uma pessoa que está na missão do Senhor Jesus e por acaso tem contato com o perigo. O Senhor nos promete livrar. Se tomar alguma coisa mortífera, não te fará mal. Essa é a mensagem do Senhor. Se você não crê nessa mensagem, então você precisa rever os seus conceitos. É o Senhor que diz: pegarás em serpentes e elas não te farão mal. Ele não está falando dos encantadores, não está falando daqueles que fazem isso para espetáculo. Está falando daquilo que, cumprindo na missão, se você passar por alguma situação dessa, o Senhor vai cuidar de você. E aqui eu quero fazer uma homenagem aos médicos e enfermeiros, verdadeiros missionários.
envergonhando a igreja do Senhor, que parou e se acovardou e não teve coragem de pregar o evangelho. Eles não pararam um dia sequer. E eles não estavam lá como na igreja recebendo irmãos sadios. Só iam para o hospital pessoas doentes. E você não vê um abandonando a sua profissão para salvar a sua vida. E olha que morreram alguns. Eles sim, os verdadeiros missionários. E se qualquer um de nós aqui adoecer, não pense que ele não vai te atender. Chegue lá, ele vai fazer de tudo para te salvar. A fé exige risco. Exige risco. E ele saiu do barco. E eu termino dizendo que a fé é largar o barco e soltar o porto seguro que temos ainda para confiar em Deus. Nós passamos a vida toda nesses portos seguros, porque não confiamos totalmente de que o Senhor pode mudar a nossa história. Tem muita gente, tem medo. É o jovem que tem medo de fazer um concurso fora porque ainda está agarrado no barco do pai. Tem muita gente assim, tem muita gente que ainda está agarrado no barco, não solta nunca. E nunca experimentarão realmente a verdadeira vitória. É quando nos desprendemos de tudo. É por isso que o casamento é deixar pai e mãe e unir a sua mulher, a sua esposa, e se tornar uma só carne. Enquanto não largar o barco, nunca será plenamente um casal. Porque é uma manifestação de fé e a certeza de que Deus cuida de nós. E quando nós constituímos uma família missionária, nasce na terra. Porque vão cumprir um propósito. E então este homem, reparando porém na força, ele teve medo. Mas quando ele gritou: salva-me, Senhor, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidamos de Jesus? Ele não fez ainda o suficiente por nós? Será que ele não fez ainda o suficiente por nós? Será que não demonstrou ainda uma fé suficiente, uma obra suficiente na nossa vida? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Esse Deus que é poderoso, e prontamente ele estendeu a mão, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus está para cessar toda essa tempestade. Nós precisamos estar com Ele no barco. Nós precisamos estar com Jesus no barco. E quando estivermos sinceramente com Jesus nesse barco, eu acredito que o Senhor, de uma forma que nós não sabemos ainda, Ele vai fazer cessar toda essa tormenta que nos provoca medo. Mas nós precisamos olhar atentamente para Ele, com um olhar de fé, e confiar, e saber que nós estamos seguros com o Senhor. Nós estamos seguros com Ele. Não tenham medo. Não tenha medo. O amor lança fora todo medo. Se você ama verdadeiramente, esse medo não atormentará mais. Se você ama a obra do Senhor, como os cristãos em tempos primeiros foram aqueles que cuidaram dos leprosos, por aqueles que cuidaram de pessoas que estavam em estado de miséria, foram essas pessoas. E nós precisamos honrar com este legado de ser chamado cristãos, de ser chamado discípulo de Jesus. A irmã Jéssica cantou aqui: o que é ser um seguidor de Jesus em um mundo onde se deturpou teologicamente e as pessoas buscam prosperidade, buscam vida fácil, vida sem risco. É isso que as pessoas estão buscando, distante do verdadeiro Cristo que nos salvou. Talvez você esteja servindo um Cristo tão diferente, e por isso você se tornou tão diferente, porque não espelha o Cristo verdadeiro retratado nas Sagradas Escrituras. Eu quero terminar dizendo que esse povo termina com adoração. E os que estavam no barco o adorou, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Uma verdadeira fé é uma fé de adoração. É uma fé de adoração. É uma fé de um povo que reconhece Deus quem é. O louvor fala do que Deus faz, a adoração fala do que Deus é. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você?
E se o seu Deus é tão pequeno, tão insignificante, eu digo para você nessa noite: volte-se para o Deus Todo-Poderoso. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tem pessoas que basta um gato preto passar na frente dele que ele não sai de casa. O Deus não passa é muito menor do que um gato. Tem gente que tem superstição de tudo, revelando um Deus minúsculo, que não representa a grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus é muito maior do que sua aflição, maior do que a enfermidade, maior do que as calamidades, maior do que tudo que possa existir na terra e ainda vir a existir. Ele é maior do que tudo isso. Ele é grande, Ele é todo poderoso. E eu tenho orado para que Deus levante um exército de homens que não tem medo de morrer, um exército de homens que quer de fato pregar o evangelho de Cristo a toda criatura, para que eles sejam salvos. É disso que estamos precisando. Homens valentes, mulheres valentes, que amam verdadeiramente o Senhor. Eu quero concluir por aqui, queridos, voltando àquele texto da irmã Mary Stevenson, e dizendo que muitas vezes caminhamos sem um caminho ainda bem traçado, não sabemos ainda o cenário completo à nossa frente, caminhando sobre uma água sem deixar rastros, sem deixar qualquer indicação de que estamos indo no caminho certo. Mas se você estiver olhando para Jesus, não olhe para o lado, siga em frente. E o Senhor, no momento certo, da maior angústia, da maior aflição, do maior medo, o Senhor vai estender a mão, e o Senhor vai te levantar, e o Senhor vai colocar você no barco com Ele, e você vai poder adorar verdadeiramente a esse Deus. Uma igreja que adora, uma igreja que ama ao Senhor, na adoração a Ele, vivendo por Ele, sem temer qualquer coisa que esteja além do Senhor nosso Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Nós vamos ouvir uma canção agora, antes da bênção apostólica sobre a sua vida. O nome da canção é Jacó. Amém. Só eu andei ignorando tua presença, em meus ardis eu confiei, enganador por natureza, sem ter casa pra voltar e sem saber que tu virias me encontrar. E eu tanto desprezei tuas promessas e palavras, do meu ego eu fiz um rei, enganador que se enganava, um rebelde a vagar, mas predestinada eu estava a te encontrar. Foi seu amor que acertou a minha vida e o meu caráter moldou, e me adotou em sua família, deu-me o nome de Israel. Eu já não fujo agora, eu sigo rumo ao céu. Por seu amor, deu sua vida pela minha, e o seu pacto honrou, e a salvação imerecida deu-me o nome de Israel. E a minha história mostra que tu és fiel. E eu já não ando só, porque eu te tenho ao meu lado. Deu-me um novo coração que foi por ti regenerado, e o meu engano
engano acabou. Agora eu vivo é confiando em Ti, Senhor. Eu tanto amarei Tuas promessas e palavras. És o meu Senhor e Rei que me acolheu e deu morada. Junto a Ti irei viver, e o Teu amor eu nada fiz pra merecer. Foi Seu amor que acertou a minha vida, o meu caráter moldou e me adotou em Sua família. Deu-me o nome de Israel. Eu já não fujo agora, eu sigo rumo ao céu. Por Seu amor, deu Sua vida pela minha, e o Seu pacto honrou, e a salvação imerecida, e deu-me o nome de Israel. E a minha história mostra que Tu és fiel. Sim, foi Seu amor que acertou a minha vida, o meu caráter moldou e me adotou em Sua família. Deu-me o nome de Israel. Eu já não fujo agora, eu sigo rumo ao céu. Por Seu amor, deu Sua vida pela minha, e o Seu pacto honrou, e a salvação imerecida, e deu-me o nome de Israel. E a minha história mostra que Deus é fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, para a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você que está nos assistindo, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, e dando toda a unção necessária para nos dar confiança. Não pense que o homem de Deus também não tem medo. Tem, sim, tem medo. Tem medo, mas nós precisamos clamar ao Senhor na hora que Ele vem. Clamar ao Senhor, como fez Pedro. Ele clamou e o Senhor atendeu. Diga: Senhor, estenda a Tua mão, eu estou com medo. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a Tua igreja aqui reunida nesta hora, e sobre todo o Teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Sente mais um pouquinho, queridos. Nós vamos encerrar a transmissão, mas ainda temos um momento aqui especial com a igreja.